No dia 17 de dezembro de 1989, o Brasil se preparava para escolher seu primeiro presidente eleito depois de um longo período de ditadura militar. Entretanto, o sequestro do empresário Abílio Diniz, ocorrido no dia 11 de dezembro daquele ano, a 6 dias das eleições, iria marcar definitivamente este processo e se tornaria um dos casos mais emblemáticos da política nacional, que perdurariam até o ano de 1998, quando os sequestradores definitivamente foram libertados. É natural que depois de 32 anos o caso tivesse caído no esquecimento. Até que, no dia 18 de junho de 2022, o candidato e ex-presidente Luiz Inácio, que liderava com folga as pesquisas de opinião, fizesse revelações acerca do caso num comício em Alagoas, onde ele, o próprio Lula, teria intervido fortemente, agindo pela soltura dos presos junto ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, através do seu ministro da Justiça, o ex-senador Renan Calheiros. O que verdadeiramente estaria por trás deste discurso do Lula ao revelar tais fatos em pleno processo eleitoral, inclusive um processo eleitoral marcado por muita tensão. Ao tratar deste tema sem ser minimamente provocado, qual recado Lula queria transmitir e a quem queria dirigir? Qual o motivo de Lula trazer à baila um caso já caído no esquecimento e que a versão que prevaleceu foi que Lula, sua candidatura e o Partido dos Trabalhadores teriam sido prejudicados na ocasião por uma suposta ilação dos sequestradores com sua candidatura? Acompanhemos então o discurso de Lula e passaremos a investigar as entrelinhas da luta política pela hegemonia do poder no Brasil. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim: presidente, na época era só Lula, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Evidentemente que poderemos encontrar várias versões. É necessário a verdade de cada um. É necessário a verdade de cada um de vocês. Mas um ponto é consensual: que Lula, tanto pela sua história como sindicalista, sabe o que fala. Um homem de grande habilidade e de grande poder de oratória, que foi capaz de liderar greves em pleno regime militar, inclusive que impulsionaram a queda do regime e a criação do Partido dos Trabalhadores, que, aliás, surge como uma grande convergência de várias tendências de esquerda no Brasil: marxistas, leninistas, trotskistas, stalinistas.
antigos militantes que defendiam a luta armada no Brasil, que passaram a acreditar na luta eleitoral como a via indireta pela redemocratização e pela formação de um Estado socialista. E o primeiro questionamento que se faz é onde estariam esses antigos guerrilheiros revolucionários que foram responsáveis pela formação do Partido dos Trabalhadores. Leninistas, trotskistas, stalinistas. Onde estariam então os velhos guerrilheiros capazes de pegar em armas com o sacrifício da própria vida em torno dos seus ideais? Muitos mortos ou moribundos, outros cooptados pela narcoguerrilha. Mas a grande questão, será que a tradição foi repassada aos novos militantes de esquerda no Brasil, responsáveis pela formação de um dos maiores partidos nacionais? Então, onde estariam os últimos guerrilheiros? Raimundo Rosélio e tantos outros, herdeiros desta tradição, os últimos guerrilheiros das esquerdas brasileiras antes da redemocratização. Eu não vou pedir para os trabalhadores fazer greve segunda-feira. E vou explicar o porquê. E eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Que de nada adianta a gente falar às vezes até contra aquilo que a gente está pensando. Uma greve amanhã, ela representa, e eu vou explicar o porquê, uma derrota da classe trabalhadora. E eu vou explicar o porquê. Vai exatamente pelo seguinte: nós não vamos ter mais campo para nos reunir, não vamos ter mais sindicato e não vamos ter mais igreja. Nós vamos fazer uma greve de 2 dias. E depois de 2 dias, nós voltamos a trabalhar de cabeça baixa. E eu gostaria que cada um, na hora de votar, pensasse no amanhã. Pensasse no filho, na esposa e pensasse em si mesmo. Eu acho que existe tática. Eu acho que existe momentos. E nós precisamos criar essa tática e esse momento. Então o que nós precisamos é não jogar o trabalhador numa luta inglória. E eu que invoquei vocês a fazerem greve. Nós que brigamos aqui durante 15 dias consecutivos. Nós que brigamos durante 45 dias. Eu quero dizer a vocês de que a greve segunda-feira não é importante. Politicamente não é importante a greve segunda-feira. Ela será importante qualquer outro dia. E qualquer outro dia nós estaremos dispostos a fazer uma greve. Então, eu gostaria de pedir aos trabalhadores que quisessem me dar um voto de confiança à minha diretoria do sindicato, é que aprovassem o acordo, que é péssimo, mas que nós precisamos brigar pela volta da diretoria do sindicato. Os companheiros que forem favoráveis e que quiserem desse voto de confiança, levantem a mão. Eu acho que não há dúvida. Eu acho que não há dúvida nenhuma. E mesmo aos descrentes, mesmo aqueles que não acreditam na capacidade de luta dos trabalhadores, amanhã nós daremos uma lição ao Brasil e ao mundo. Nós voltamos a trabalhar com tranquilidade. Mas num determinado dia, nós vamos voltar a agir, e agir com força total. É isso que eu proponho aos trabalhadores. A resposta é definitivamente não. O legado guerrilheiro e revolucionário, presente no seu DNA desde a sua formação, não foi conservado. O Partido dos Trabalhadores nasce no ano de 1980, oriundo dessas greves, como um partido revolucionário e socialista. O PT começa a revelar quadros para a política nacional, e a eleição de Maria Luísa em 1985 como prefeita de Fortaleza é sintomático. O povo de Fortaleza decidiu dar essa afirmação na característica de rebeldia e de oposição que é a Fortaleza da gente. Então, nesse sentido, foi muito importante aquele movimento.